Crise na educação. Greve dos professores por falta de pagamento prejudica alunos de escolas estaduais do Rio de Janeiro. Crise política. Afastada por 180 dias, Dilma deixa governo nas mãos do vice, Michel Temer. O que a população acha sobre isso? Crise na saúde. Proliferação do vírus Zika na cidade do Rio de Janeiro. Ao nosso redor, vemos coisas divididas entre homens e mulheres e meninos e meninas. Mas será que está todo mundo satisfeito com essa divisão? E um passeio nas trilhas da Urca. Veja agora no Jornal Carioca. Olá, começamos agora mais um Jornal Carioca. Matheus, vamos iniciar falando da grave crise no ensino no Rio. Alunos da escola Adolfo Bloch estão sendo prejudicados pela falta de pagamento dos professores. Não tá normal. É isso que os alunos escreveram em cartaz no portão de entrada do colégio Adolfo Bloch. Ao entrarmos na escola, nos deparamos com ela praticamente vazia, apenas com poucos alunos presentes. Nos corredores não há sinal de estudantes, nas escadas não há barulho de jovens circulando e as salas estão completamente vazias. Professores pedem 30% no aumento do salário por melhorias nas condições de trabalho. Alunos como João Vitor estão sendo prejudicados devido a um mês da greve estudantil. Eles têm que achar outra maneira, porque eles estão prejudicando muitos alunos com isso. Eles estão deixando de dar aulas, é ruim, mas eu sei que eles não estão recebendo. A gente tem que achar outra maneira de demonstrar isso, porque sem alunos não tendo aula, qual é o futuro do país? A gente tem que achar outra maneira, a gente tem que ver a nossa parte também, não é só a parte deles. Os professores e funcionários presentes não quiseram gravar entrevista. Segundo a direção da FATEC, apenas 42% dos professores estão em greve e funcionários terceirizados disseram que eles também estão sendo prejudicados, pois estão sem receber pagamento. Falando ainda sobre educação, você provavelmente deve conhecer a situação dos alunos de ensino superior, principalmente daqueles que integram a rede privada de ensino. Além de pagar mensalidade, os alunos estão gastando com passagem, alimentação e material. Como será que os alunos se viram? Vamos dar uma olhada agora na matéria. Com certeza, você já deve ter ouvido muitas vezes falar naquele ditado: para ser alguém na vida, tem que estudar. Pois é, estudar está ficando cada vez mais caro. Estamos nesta faculdade particular, localizada no Rio Comprido, onde a maioria dos alunos são responsáveis pelo custeio do próprio estudo. Vamos conversar com um desses alunos e descobrir quanto ele gasta mensalmente. Estamos aqui com a Karina Meireles, aluna de jornalismo. Isso. Karina, além da mensalidade, quais são os outros gastos mensais que você tem na faculdade? Tem custo com transporte, alimentação, às vezes com materiais que os professores pedem, como livros didáticos, livros que possam melhorar. O maior gasto mesmo é com a alimentação e com a passagem. A alimentação nem é todo dia, porque às vezes eu trago de casa, mas a passagem é realmente muito puxada. Às vezes é muito mais do que eu gastaria com qualquer outra coisa, eu gasto com passagem de ônibus para vir para a faculdade. E todo esse esforço será recompensado mais tarde? Creio que sim. Mesmo esse sacrifício de ir e vir e o gasto mensal, todo esse gasto mensal, por mais que às vezes faça falta, ou poderia ter sido usado para outra coisa, representa a minha vinda de encontro ao conhecimento e ao estudo. Isso é muito importante. Cursar uma faculdade é um sonho de todas as pessoas, porém, realidade para algumas. Altos valores como mensalidade, transporte, material didático e livros são itens indispensáveis para quem pretende fazer um curso superior. E a crise econômica está afetando várias casas brasileiras. Com a queda do poder aquisitivo, a população está diminuindo os gastos. E a família Ferreira nos conta agora como isso modificou a sua rotina. E estamos aqui hoje com a família Ferreira para saber como eles foram afetados pela crise. O mercado aumentou bastante, todo dia que a gente vai no mercado é um valor diferente, tudo aumentou. E como ela falou da economia na energia, que aumentou também, né? Aumentou primeiro 40%, depois aumentou de novo. E cada dia que passa está aumentando cada vez mais a energia. Então a gente colocou o ventilador no cômodo da sala e nos 2 quartos,
porque não tinha, era só ar-condicionado. Então foi uma forma de economizar, né? A gente está usando mais o ventilador hoje do que o próprio ar. Bom, como eu não trabalho, né, sou uma universitária como vocês, jornalista também, estudo jornalismo, e meu pai, né, que é meu banco, meu pai é madrasta, a única coisa, assim, que é realmente a área do lazer, eu acho, de economizar mais, e eu também gosto muito de fazer vários cursos e a gente reduz algumas coisas, né? Não tem como fazer as coisas que você fazia sempre, tipo, com frequência, pai, me dá o dinheiro pra fazer não sei o quê. Então era uma coisa mais fácil. E agora com a crise, né, você poupa o dinheiro, mas mais esse lado do lazer mesmo, porque eu não tenho, né, essa responsabilidade de pagar conta e tudo mais. Não foi só a família Ferreira que foi afetada pela crise. Muitas outras tiveram que reduzir os seus gastos. Tamires, há quem diga que essa crise toda é resultado do quadro político brasileiro. Então vamos às ruas saber o que o povo acha do tão famigerado impeachment. A presidente Dilma deixa o governo por 180 dias nas mãos do vice, Michel Temer, do PMDB, onde uma comissão especializada julga possíveis casos de pedaladas fiscais, até a conclusão das investigações do Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do processo. O que o senhor pensa sobre o impeachment? É golpe. Mas por que seria golpe? Porque até agora não provaram nada contra ela. E ela afirma taxativamente que se provarem que ela roubou, né, e que as pedaladas foram anticonstitucional, ela sai, mas não provaram nada até agora. O impeachment, no caso, seria a retirada do poder da nossa presidenta, né, que foi eleita pela gente, né, democraticamente, mas também não deixa de ser democracia o impeachment dela, né, porque, por exemplo, eu fui uma das pessoas que votei nela, me arrependo. Tá tudo aumentando, aí desemprego, aí aumentando essas coisas. E aí no governo, ela que tá, o governo é dela, tá acontecendo isso no governo dela, então só pode ser culpa dela, né? Eu acredito que houve sim crime de responsabilidade fiscal e eu sou a favor do impeachment. Sim. Você, como estudante de medicina, o que você pensa sobre o governo da presidente Dilma, sobre a sua categoria? Inúmeras vezes ela desrespeitou, né, a classe médica, ela tentou colocar a culpa na classe médica por todo o problema da saúde pública, quanto na verdade não é. A gente sabe que o problema não é dos médicos, o problema da saúde pública é um problema generalizado, que o grande culpado é o governo federal. Muitas das vezes o grande culpado é o governo federal. E ela tentou burlar toda essa situação e jogar a culpa para a classe médica. Voltamos aos estudos. Vamos para o intervalo e na volta o assunto é o Zika vírus. Não saia daí, a gente volta já já. Por que eu escolhi a Unicarioca? Porque aqui eu tenho orientação gratuita e individualizada para a minha carreira desde o início do curso. Eu escolhi a Unicarioca porque aqui eu pratico tudo que eu aprendo. Na Unicarioca, eu contribuo para melhorar a minha comunidade. Eu estudo na Unicarioca porque, na minha avaliação, é o melhor ensino do Rio. Faça como eles, venha estudar, aprender e evoluir na Unicarioca. Estamos de volta agora com o Jornal Carioca. Matheus, e o Zika vírus está atormentando o estado do Rio. Com a fácil proliferação do mosquito, a população está tendo que recorrer aos hospitais. O verão passou, mas a luta contra o Aedes aegypti ainda não terminou. Muitos casos de Zika ainda assustam as grávidas do Rio de Janeiro. Nós conversamos com a Adriana Santos por telefone e ela nos contou como foi a jornada dela entre os hospitais do Rio nessa luta contra a Zika. Quando eu vi que eu estava toda pintada, coçando muito, eu logo suspeitei da Zika. Quando eu estive no hospital, que foi até o Adão Pereira Nunes, lá eles não estavam tratando nenhum caso de Zika, então me encaminharam para o Moacir. O teste que eles fazem, o exame de sangue que eles fazem, demora mais de 15 dias para você pegar. Aí eles passam para você fazer uma outra depois de um mês, que é o prazo que eles dão para ver se o bebê pode ter alguma coisa. Graças a Deus eu fiz a outra depois de um mês e não teve nada. Mas mesmo assim eu fico com medo. Os casos de Zika chegam a 31.616 em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. O maior aliado contra a doença ainda é o combate ao mosquito. A Adriana dos Santos já teve a sua bebê e as duas estão com a saúde perfeita. Voltamos ao estúdio.
Matheus, e o Zika vírus pode ser uma grande ameaça para os Jogos de 2016. Falando ainda sobre a Olimpíadas, Tamires, temos as obras em toda a cidade do Rio de Janeiro. Será que essas modificações permanecerão depois dos Jogos? Mais de 6 milhões de habitantes da cidade do Rio de Janeiro utilizam o transporte público divididos entre metrôs, trens, ônibus e barcos. Com a chegada das Olimpíadas, a dúvida dos cariocas é se haverá melhorias e se elas continuarão após os eventos. Conversamos com o gestor de RH do Comitê Olímpico, Alexei, por telefone. Bom, além das obras públicas que estão sendo executadas, como o próprio VLT, a obra de extensão do metrô na Barra da Tijuca, também vão ser implementadas algumas vias expressas, como a BRT Transolímpica, onde somente carros credenciados com o que a gente chama de VAP, que é um sistema que nós utilizamos aqui internamente, que é para credenciamento somente de carros específicos que podem transitar por essas vias, para que eles possam transitar diretamente pelas vias olímpicas para as pessoas que pretendem ter acesso aos locais de competição. E, Alexei, qual o meio que o Comitê Olímpico disponibiliza à população para tirar dúvidas sobre o evento e para fazer reclamações? Bom, há duas maneiras. Nós atendemos pelo 0800 e também através do nosso site, que é o rio2016.com, onde a pessoa pode deixar o seu contato lá e nós entraremos em contato para sanar quaisquer tipo de dúvidas. E também temos o serviço de chat online, onde um profissional da nossa equipe de ouvidoria vai falar diretamente ao vivo com a dúvida, enfim, do cidadão carioca nesse momento. Conversamos também com o usuário do metrô, o senhor Daniel Araújo. Era para ser inaugurada Apesar dos problemas e das altas tarifas, planos de melhoria são apresentados continuamente, dando esperança aos cariocas de melhor transporte. Esta é a situação de muitos ônibus que circulam em todo o Rio de Janeiro. Sem o ar-condicionado, cariocas têm enfrentado sensações térmicas de 50 graus no interior dos veículos, além de superlotação e os transtornos diários no trânsito. Linhas como o 607 e 711 são exemplos do que estamos falando. Mas não são apenas os passageiros que enfrentam a situação atual. Muitos motoristas e cobradores também têm passado por uma situação lamentável. Uma fiscal que não quis gravar entrevista disse para a nossa equipe que ônibus com ar-condicionado só nos finais de semana, quando não tem trabalhadores nas ruas. O 473 é um exemplo desses ônibus. A Prefeitura já havia determinado em 2014 que todos os ônibus deveriam estar refrigerados até o final de 2016, mas essa não é a realidade que os passageiros vivem. Transtorno no trânsito e transtorno nos esportes. E para poupar a grama para os Jogos Olímpicos, quem diria, o estádio do Maracanã permanece fechado. O Brasileirão voltou com o fim dos campeonatos estaduais, mas nada de Maracanã por enquanto. Mesmo com as finais do Campeonato Carioca entre Vasco e Botafogo tendo sido disputadas aqui, as atividades no estádio ainda estão suspensas. O fechamento é para poupar os gramados para os Jogos Rio 2016. Os torcedores de Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense vão ter que esperar até o final das Olimpíadas para verem seus times jogar no Maracanã de novo. Enquanto isso, jogos em outras cidades e estados, como Volta Redonda, Manaus e Brasília, são alternativas para os times cariocas. Vamos para o intervalo e na volta o assunto é intolerância. Não sai daí e voltamos já. Por que eu escolhi a Unicarioca? Porque aqui eu tenho orientação gratuita e individualizada para a minha carreira desde o início do curso. Eu escolhi a Unicarioca porque aqui eu pratico tudo que eu aprendo. Na Unicarioca, eu contribuo para melhorar a minha comunidade. Eu estudo na Unicarioca porque, na minha avaliação, é o melhor ensino do Rio. Faça como eles, venha estudar, aprender e evoluir na Unicarioca. Agora vamos falar sobre intolerância, uma prática muito comum nas escolas e fora delas, que migrou para o meio virtual graças a novas tecnologias. É o chamado cyberbullying, violência que ocorre na internet através de mensagens e imagens depreciativas. A prática do bullying, forma de agressão verbal ou física praticada em escolas, migrou para a internet, sendo chamada de cyberbullying. No meio virtual, mensagens e comentários com o objetivo de humilhar ou intimidar outras pessoas são constantes e geram mais consequências às vítimas. Esse tipo de violência conta com 3 personagens principais: o agressor, a vítima e a plateia. Com a tecnologia, a segurança que era encontrada ao sair da escola, no caso do bullying, foi substituída pela perseguição contínua em redes sociais como o Facebook e o Twitter. De acordo com especialistas, adolescentes de 12 a 14 anos são o maior número entre as vítimas dessa violência.
É nessa fase da adolescência em que a nossa personalidade está sendo construída. Então é a fase de insegurança. Então nós temos dois viés aí. Um é que o abusador, ele costuma ser uma pessoa muito insegura, né? Pelo fato dele xingar, humilhar o outro, quer dizer que para ele se sentir seguro, ele precisa fazer essas coisas, né? Então eu me afirmo em cima do outro, né? Porque quando eu te trato igual um lixo, é como se eu estivesse no controle da situação, no poder. E o jovem precisa muito disso, porque ele é uma pessoa muito insegura. As consequências para as vítimas, né, são as piores, porque quando eu faço uma página, eu te xingo pela internet, eu acabo tendo acesso àquilo ali todo dia. Então pode vir a depressão, porque a pessoa realmente ela começa a se sentir deslocada, ela começa a aceitar aquele xingamento como uma verdade. Então ela começa a não ter mais prazer em viver, né? Ela entra num ciclo depressivo mesmo, né? A fobia social, que é mais grave, que é o medo de pessoas, a pessoa começa a se sentir ansiosa em relação a falar com as pessoas, né? O que é muito comum em pessoas que foram muito criticadas, né? Pessoas que sofreram bullying, porque ela começa a ver todo mundo de uma forma generalizada, como se todo mundo fosse crítico, né? E a baixa autoestima, que é o mais comum, né? Que a pessoa começa a ser uma pessoa muito insegura. Além desses fatores, o bullying virtual pode levar ao suicídio. A canadense Rachel Parsons, de 17 anos, se enforcou em abril de 2013 após meses de assédio e ofensas pela internet. E no Brasil, o caso da estudante Júlia Gabriele, de 12 anos. Júlia foi vítima de páginas de humor do Facebook sobre os seus pelos faciais. Antes de apagar sua conta no Twitter, Júlia fez um apelo, pedindo que as pessoas parassem com as agressões. As vítimas de cyberbullying podem denunciar as agressões. Para isso, é preciso guardar e-mails, fazer prints de tela e salvar páginas da internet que contêm ofensas, e contatar a delegacia de polícia civil mais próxima. Matheus, a intolerância é um mal que precisa ser combatido. E pensando nesse combate à intolerância, entre os dias 6 e 8 de abril, no Centro Cultural da Caixa do Rio de Janeiro, ocorreu um seminário Transfeminismo que teve a participação de diversos palestrantes trans e travestis. Hoje acontece o terceiro e último dia do Seminário Transfeminismo no Espaço Caixa Cultural, no centro do Rio. O evento possui uma programação repleta de informações para debater temas, direitos e também violências sofridas pela população trans em todo o Brasil. Os convidados da mesa de hoje são a escritora e doutora em educação Luma Andrade, a ativista e escritora afrotransfeminista Maria Clara Araújo e a professora de filosofia e conselheira municipal de políticas LGBT de São Paulo, Luísa Copietres. Juntas, as convidadas debatem com o público questões relativas ao tema pessoas trans no sistema educacional. Um assunto muito importante para refletir sobre como é feita a estrutura atual do sistema educacional, onde a maioria dos programas e práticas pedagógicas são voltadas somente para pessoas cisgêneras, termo usado para se referir a indivíduos que se reconhecem como pertencentes ao seu gênero biológico. E a gente tem que já começar a se exercitar para que o que vier a gente consiga respeitar e conviver com a diferença do outro. Na mesa, são debatidos problemas como a exclusão de transexuais do ambiente educacional, a falta de capacitação de professores, além de estigmas e preconceitos. Pontos positivos também são citados através de iniciativas de inclusão, como o Prepara Enem, um preparatório para o Enem voltado para travestis, pessoas trans e outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos dias anteriores do evento, foram abordados os temas transfobia e empregabilidade e transfeminismo e a Lei João Nery, projeto de lei que determina o reconhecimento da identidade de gênero como direito do cidadão e pretende facilitar a mudança de nome e gênero sem que seja necessário recorrer à justiça. Com patrocínio da Caixa e Governo Federal, o evento é aberto ao público e totalmente gratuito. Ao nosso redor, vemos coisas divididas entre homens e mulheres e meninos e meninas. Mas será que está todo mundo satisfeito com essa divisão? Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a identidade de gênero. Quando se fala em identidade de gênero, é comum a associação com a figura masculina ou feminina. Mas, na verdade, identidade de gênero se refere à maneira como uma pessoa se sente e quer ser identificada socialmente. Esta identificação hoje é dividida em dois campos, o de cisgêneros e o de transgêneros. Cisgênero é o homem ou a mulher que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Já transgênero é um termo utilizado quando uma pessoa não se identifica com o seu gênero biológico.
ou seja, caso tenha nascido biologicamente homem, mas expressa uma identidade diferente da masculina. A população transgênera abrange diferentes grupos. Os mais conhecidos deles são as travestis, mulheres trans e os homens trans. Mas também há, por exemplo, pessoas intersexo, ou aquelas que nascem sem nenhum tipo de órgão sexual. E por fim, temos as pessoas agêneras e não binárias, como é o caso de Má Pintor, que faz parte de um grupo que não se sente confortável em uma divisão entre o masculino e o feminino. Isso dificulta a visibilidade das pessoas não binárias. Como você se veste no dia a dia? Então, depende muito. Hoje, por exemplo, eu estou vestida mais de menino. Eu não nasci designada menino. E meu nome de batismo é Mateus, mas prefiro que continue de Má, meu nome é realmente Má. Eu me identifico como uma gênera, ou seja, não tem um gênero definido. Essa definição é mais política. A falta de informações sobre pessoas não binárias leva à crença de que são pessoas confusas ou que gostam de aparecer, seja no modo de vestir ou de se posicionar sexualmente. Coisas completamente diferentes, pode ser uma mulher trans e ser lésbica, você pode ser um homem trans gay, você pode ser uma pessoa não binária, bissexual ou qualquer outra coisa, não influencia muito. As pessoas associam a feminilidade a gostar de homens e a masculinidade a gostar de mulheres. Então, a pessoa meio que associa isso. Você, por exemplo, se uma mulher se veste de maneira masculina, acha que ela é lésbica, acha que ela gosta de mulher porque ela é masculina. Se um homem se veste de maneira feminina, ele gosta de homens porque ele é feminino, e assim vai. Então não tem nada a ver. Apesar do preconceito e falta de informação, a população transgênera segue lutando pelos seus direitos e conquistando mais espaço na sociedade. Sim, há hostilidades, há exclusões e, mais do que tudo, somos invisíveis muitas vezes, né, dentro dos movimentos que pensam em gênero, mas pontes têm sido feitas também, né, alianças têm sido feitas e acho que isso é um movimento crescente. Aconteceu no Centro Universitário Carioca a oficina de fotografia do Projeto Abstrair. Assistam! Estamos hoje no Centro Universitário em Carioca, no Rio Comprido, onde acontece a oficina de fotografia pelo projeto Oficina Abstrair. Apresentou a sua primeira oficina de fotografia para os alunos de design com o fotógrafo Ives Ferreira. Sábado, chovendo, frio, cedo, eu imaginei que a galera fosse participar e o pessoal falou para mim que foi a oficina mais curta dele. Então, superou muito e a galera participar e me perguntar foi assim, acima do que eu estava esperando, com certeza. A iniciativa surgiu no semestre passado, numa oficina da Semana de Design que a gente fez, que foi oficina de desenho abstrato. E aí alguns alunos gostaram, pediram para que as oficinas se repetissem. E aí com a ajuda do diretor acadêmico, né, dos alunos de design, a gente resolveu montar uma série de oficinas e cada uma com uma temática diferente. Com duração de 5 horas, os alunos puderam entender um pouco mais desse universo da fotografia. O design trabalha com imagem. A imagem tanto estática, a fotografia, uma imagem produzida, criada, ou a imagem em movimento. Então, a fotografia é a base para tudo isso. Você aprender a compor, você para te inspirar a criar novas coisas. Você que quer trabalhar com foto e de repente acha que não tem condições, venha porque você tem condições, sim, basta estudar. Para terminar essa edição do Jornal Carioca, temos agora uma dica excelente para os sedentários de plantão, as trilhas. Não só para os sedentários, né, Matheus? Mas é uma boa dica para qualquer pessoa que está a fim de se aventurar. Agora assista a matéria sobre as trilhas da URCA. De acordo com o Ministério do Esporte, metade dos brasileiros sofrem com sedentarismo. Isso dá aproximadamente 46% da população brasileira que não pratica nenhum esporte. Ou seja, em números práticos, isso chega a 67 milhões de pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade física. Mas esse número tem mudado no Rio de Janeiro, graças aos adeptos que estão começando a fazer trilhas e caminhadas. Hoje, nós vamos fazer aqui a trilha da URCA, que é uma das mais famosas no Rio de Janeiro. São 2 da tarde no Morro da Urca, na zona sul do Rio. O sol, tímido pelo outono, sob uma temperatura de 28 graus, faz o cenário perfeito para uma caminhada entre amigos. Mas, antes da atividade, é sempre bom estar equipado adequadamente. Um tênis confortável, roupas, mochilas leves, protetor solar e um bom repelente.
Se tudo estiver conforme manda o figurino, é só fazer um alongamento prévio e começar a subida. O começo da trilha é bem íngreme, o que faz que ela se torne um pouco difícil para quem não está acostumado com longas caminhadas. Lembre-se de levar bastante água e se hidratar durante a subida e a descida. Durante a subida é muito comum encontrar com pessoas que estão apenas conhecendo o local, sem estar com a roupa e equipamento adequado para caminhadas. A maioria desiste no meio do caminho. Por isso, é importante ir preparado. Agora a gente começou a nossa descida. A gente está aqui num trecho bem escorregadio da trilha. É uma parte que tem que tomar bastante cuidado. A gente levou em torno de 45 minutos para fazer a subida. Não foi fácil, a gente não tem muita experiência, então foi bem difícil pra gente, por isso que a gente não conseguiu nem falar durante a subida. Mas agora já tá anoitecendo, já são quase 6 horas da noite. A gente tá fazendo a descida aqui, tá bem escuro e tá bem mais tranquilo. Lembrar sempre de se hidratar também é muito importante, principalmente na subida que é mais difícil, pra quem não tem experiência. É bom também não se esquecer de usar o repelente, porque a gente sentiu bastante mosquito na subida e na descida também. A gente está chegando aqui ao final agora, estamos saindo da trilha já bem tarde, já está bem escuro, a gente precisou ligar o flash. Acabamos! E é isso, venham fazer trilha, venham conhecer a Urca, que vale a pena. E para terminar, uma dica importante, você que subiu a trilha pode descer de graça a partir das 19 horas com um bondinho. É uma boa dica, hein? Com certeza, Tamires, é uma ótima dica. E agora o Jornal Carioca fica por aqui. Queremos agradecer a todos os alunos da turma 156 e a professora Paula de Telejornalismo. Tchau! Tchau!